noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Luz. Inicialmente faremos uma reflexão à leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. E fala sobre a tristeza. Conforme observamos na advertência de Paulo, uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes e lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito pouco contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço, então, está desconectado, eu acho. Nesse momento, então, eu convido a todos para a gente fazer uma breve prece, onde a gente pode estar cerrando nossos olhos, entrando agora no mais profundo do nosso eu, silenciando nossa alma, silenciando um pouco a nossa vida lá fora, lembrando sempre que nesta casa habitam muitos amigos espirituais, que são nossos mentores, pessoas sábias e que, por causa da caminhada que fizeram, como a gente está fazendo agora com nossas provas, muitas vezes nos sentimos perdidos, aflitos, com medo, nos perguntando por que eu mereço tudo isso. Eles também passaram por isso e hoje estão aqui para nos amparar, para nos proteger. Então, sintam-se abraçados nesse momento pela essa equipe trabalhadora da espiritualidade, que está aqui com muito amor para nos receber. Agradecemos, enfim, a tudo ao nosso Pai e ao nosso irmão mais velho, Mestre Jesus. Muito obrigada e que assim seja. Então, convido agora o Marcos, que fará a reflexão desta noite. Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje é para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, quando Ele trouxe cada ensinamento e que Ele nos convidava à evolução, a seguir esse ensinamento e a evoluir. Mas principalmente
para aqueles irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, que não aguentam mais sofrer, que querem se melhorar, que algo está chamando dentro deles para uma melhoria, que a dor se faz muito forte, nem sempre a dor física, mas a dor moral, a dor que crava bem fundo nos corações de todos. Então, é para esses irmãos que hoje esse estudo está sendo feito. Nunca, meus irmãos, a tecnologia da produção agrícola atingiu surpreendentes patamares de eficácia, com tamanha produção de alimentos, nunca na história da humanidade. No entanto, nunca tivemos uma multidão tão grande, milhões de pessoas passando fome e que vivem abaixo da linha da miséria. Nunca na história da humanidade o ser humano encarnado teve acesso a tão vastas tecnologias de comunicação, a ponto de podermos interagir com qualquer parte deste planeta. Nós já tivemos, numa das palestras daqui, um irmão de Portugal assistindo. Então, nunca se teve acesso a tanta informação. No entanto, jamais o consumo de remédios para ansiedade, depressão, tristeza, insônia, jamais foi tão alto como agora. Com todos esses recursos para interagir, com tudo na mão para se comunicar, para aprender a se relacionar, nunca houve tanta solidão neste planeta. O mundo precisa com urgência da luz de Jesus. E é sobre este Jesus que nós queremos tratar do tema a cura espiritual da obsessão. Em setembro do ano passado, de 2022, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a obsessão e as suas consequências. E hoje, então, a gente vai trabalhar a cura espiritual dessas obsessões. Só para a gente ter um rápido conceito, né? A obsessão é a influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre um indivíduo desejando prejudicá-lo, né? Em outra vida, numa outra vida eles estavam ligados entre si de alguma maneira, o irmão encarnado e o irmão desencarnado, e tiveram problemas. Quantos problemas nós temos hoje com familiares? Quantos problemas nós temos hoje com amigos, com colegas de trabalho? Quantos problemas? Muitos. Continuam esses problemas e eles não se perdoaram. Temos dificuldade de perdoar ainda hoje. Não evoluíram moralmente e hoje buscam a vingança, ora um, ora outro. De uma maneira bem simples, isto é a obsessão. Então a gente viu a obsessão e as suas consequências. A palestra está gravada no Facebook. E a gente vai trabalhar hoje, então, a desobsessão, né? Falando como cura. A desobsessão é o nome de técnicas utilizadas no Espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. A desobsessão é, em todos os sentidos, um processo de libertação, tanto para o algoz quanto para a sua vítima. Imaginemos que numa vida passada, duas pessoas, marido e mulher, se amaram e depois se odiaram. Brigaram de uma forma muito louca. Até eventualmente um matou o outro, mas não necessariamente. Passado um tempo, o perdão não foi feito.
Mas existe uma lei divina que está acima de qualquer coisa, que é a lei de ação e reação, causa e efeito. A lei das consequências dos nossos atos. E vida após vida, eles foram se encontrando, esse casal. Ora um na carne, como nós estamos aqui, ora o outro no mundo espiritual, como os nossos irmãos espirituais que estão aqui. Quem estava na espiritualidade obsidiava quem estava na matéria. E aí quem estava na matéria tinha dores, nada dava certo, problemas familiares, financeiros, amorosos, de toda ordem, dores que a medicina não encontrava. E assim continuou. Não aconteceu o perdão. Ninguém tomou o remédio proposto por Jesus para resolver esses problemas. Mas nas casas espíritas de todo este planeta existe a reunião de desobsessão. É um processo onde o grupo mediúnico recebe irmãos do mundo espiritual que se comunicam através dos médiuns e que tem a oportunidade de pensar um pouco mais sobre os atos praticados. Ele está neste momento na condição de obsessor. Ontem o encarnado era o obsessor, mas hoje é o obsidiado, e o irmão espiritual é o obsessor. Então é o princípio, é o início da cura espiritual da obsessão. É um pedaço muito pequeno da cura total, muito pequeno, mas importante. A gente vê aqui um grupo mediúnico, a gente vê aqui alguns irmãos espirituais da casa espírita, né? Trabalhadores, mentores. A gente vê alguns irmãos obsessores aqui, que não veem Deus há algum tempo, mas isso é passageiro. Já já estes aqui estarão luminosos aqui, trabalhando para Jesus. É só uma questão de tempo, né? Mas então, nesta reunião de desobsessão, que é o oásis de refazimento espiritual, é o pronto-socorro de espíritos sofredores. Porque quando eles vêm e começam a falar através de um médium, eles recebem neste pronto-socorro um soro com um medicamento. Neste pronto-socorro, que é dado pelos membros do trabalho, né? As energias. Então, hospital de amor para os doentes da alma. O aposento destinado à reunião de desobsessão é dentro do templo espírita, o local onde são medicadas mais diretamente as almas. É aqui que esses irmãos que provisoriamente estão na condição de obsessores recebem a primeira ajuda. São convencidos que eles estão perdendo tempo, que eles precisariam estar evoluindo, e eles estão parados no ódio, no rancor, na raiva, nos ciúmes. E então, muitas vezes, eles se dão conta e começam um processo de perdão, mas é apenas o início. Para segurar a libertação da vítima, o encarnado, neste momento na condição de vítima, mas não é indispensável se torna que o espírito obsessor seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, a interromper o açoite, que se faça que o arrependimento desponte nele. Os dialogadores, conversando com ele, mostram essa necessidade do arrependimento, assim como o desejo do bem. Os dialogadores mostram para eles que eles precisam estar trabalhando no bem, por meio de instruções habilmente ministradas com o objetivo de dar-lhes educação moral. E muito importante isso, o obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Absolutamente. Se for expulso, ele vai aonde? Não tem onde ir. Estamos todos ligados num planeta, numa egrégora planetária. Para longe, não tem longe, não existe longe.
ele precisa ser convencido a abandonar seus propósitos e levado ao arrependimento. Isso sim, ele começa a se arrepender, e aí ele é levado a uma colônia espiritual para começar um tratamento. Assim como o encarnado aqui também começará o mesmo tratamento. É o mesmo, lá ou aqui, são as mesmas premissas. A terapêutica desobsessiva deve sempre ser orientada tendo como base 2 aspectos. A terapêutica espiritual na casa espírita, sendo a desobsessão e a reforma íntima. A terapêutica espírita, os remédios que o espiritismo propõe para as nossas doenças morais. É ali o grande tratamento deles. O primeiro passo foi dado no trabalho mediúnico de desobsessão, mas é um passo pequenininho, agora que começa verdadeiramente. E a terapeuta médica ser necessária. Por quê? Porque muitas vezes a obsessão ela é tão forte que ela atinge o corpo de carne. Ela atinge o cérebro, ela atinge órgãos do organismo. Por exemplo, no processo de obsessão, se o espírito obsessor começa a trabalhar muito forte para negativar um chakra, por exemplo, o chakra umbilical, os órgãos que estão ligados a esse chakra sofrem, e eles podem ter problemas orgânicos, necessitam do médico, do psiquiatra, do psicólogo, conforme o que for. Então, a não utilização de uma dessas duas, pode levar a um tratamento ineficiente e incompleto. Temos que ter essa consciência. Meus irmãos, há muitos que perguntam por que alguns irmãos encarnados, nós, portadores de obsessão que frequentam o espiritismo, não se recuperam. Por que alguns se recuperam e outros não? Mas eu frequento o espiritismo há 10 anos. Muitos perguntam também por que os mentores espirituais não libertam os obsidiados e subjugados em nome da caridade de Jesus. Por quê? Que os mentores, por exemplo, da Luz de Jesus, desta casa, não libertam muitos de nós que estamos com problemas de obsessão, em nome da caridade de Jesus. Nem todos os obsidiados podem encontrar a cura, porque nem todos estão dispostos ao esforço de se melhorarem, reabilitando-se e esforçando-se no bem. Né? Nem todos estão dispostos a se melhorarem, a se modificarem, a fazer a reforma íntima, que a gente vai ver mais detalhado. Por isso que muitas vezes não melhoram. Quando o espírito é orientado e muda de conduta, o espírito, seu obsidiado, nós aqui na carne, permanece em uma atitude mental e moral negativa. Se a gente não se modifica, nós vamos atrair outros espíritos obsessores, outras energias negativas. De nada vai adiantar. Eis porque Jesus não libertava os obsidiados ou curava os doentes, sem lhes advertir sobre a necessidade de renovação moral. Um dos seus apóstolos, Tiago Menor, ele andava de uma espécie de muletas, e Jesus lhe ordenou que ele fosse às cidades próximas para curar doentes. Ele se aproximou de Jesus e disse: mas Jesus, o senhor acha que eu posso mesmo curar? Olha eu. E carinhosamente Jesus explicou que ainda não estava na hora da cura dele. Jesus quis dizer: você ainda não começou um processo de querer realmente a cura. Portanto, eu até poderia te curar, mas você precisa fazer o movimento. E ele foi e curou muitas pessoas e serviu Jesus, e chegou um momento em que ele teve a cura dele. E Jesus dizia sempre: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Sempre ele dizia.
A obsessão é um mal de cura difícil, sem dúvida, mas de remédio fácil. Olha que fantástica essa frase. Se os doentes aceitassem o remédio, se nós aceitássemos os ensinos do Mestre, se nós aceitássemos nos melhorar, a cura se processaria com mais rapidez. Esse é o ponto. Os nossos sofrimentos seriam diminuídos, o tempo seria encurtado. Em geral, os casos de obsessão demandam um longo e paciente tratamento. Temos que ter isso em mente. Não é só mandar para longe o nosso irmão que nesse momento está na condição de obsessor. Não, essa é a parte mais pequena que existe do tratamento. Porque os doentes não tomam o remédio adequadamente. Essa é a parte mais importante. Que é a nossa mudança de conduta, a nossa melhoria. Fazer diferente, pensar diferente, agir diferente. Vamos ver. Cada um de nós, meus irmãos, tem as suas provas, as suas expiações e os débitos para acertar. Né? No dito popular, cada um de nós tem os nossos pecados para acertar. Nenhum é igual ao outro, cada um é único. Uns têm mais dívidas, outros menos. Uns vêm na casa espírita uma vez. Acontece a desobsessão e está tudo resolvido para esta reencarnação. Porque a proposta dele era só isso. Não é muito comum, mas pode acontecer. Se quiser evoluir mais, ele vem mais na casa espírita espontaneamente e cresce. Outros precisam vir muitas vezes, alguns até o fim dessa vida, o que não é nada comum. Não é nada comum, pois precisamos aprender, modificar-nos à luz dos ensinos do Cristo. Tomar o remédio em casa, sim. Tratar melhor os familiares, pensar melhor, orar, buscar energia, tomar o remédio em casa e se internar por alguns minutos toda semana na casa espírita, como nós estamos fazendo agora. Neste tratamento, nós estamos aqui por 1 hora internados, sendo tratados. Eis o caminho, meus irmãos. Não há milagre. Eis o caminho para todos nós. Somos doentes morais. Se não fôssemos, não estaríamos aqui. Estaríamos vivendo sobre outra forma de vida, num outro planeta. E viemos nesta vida para nos curarmos. Mas aí temos a reforma íntima, que explica tudo, como nós podemos resolver. Ao falar sobre reforma, a gente já começa a pensar em quebradeira, né? A gente já começa a pensar em arquiteto, pedreiro, eletricista, decorador. Quebra ali, embeleza lá, altera lá, né? Reforma íntima, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou trocar de braço, vou mexer numa perna, né? E não é bem isso que o Espiritismo propõe. Nós podemos entender a reforma íntima como um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade psicológica e espiritual, modelando-nos de acordo com a vivência evangélica, cuidando dos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e comparando com o ensino do Mestre, comparando com o ensino de Jesus. Emmanuel teve a oportunidade de dizer que Jesus trouxe ensinamentos universais, não para este planeta, universais, e a gente insiste em qualquer coisa, menos nesses ensinamentos. A reforma íntima é transformar o homem velho que somos, esse homem velho que somos todos aqui, carregado de tendência e de erros seculares. É só a gente se consultar para ver a quantidade de problemas que nós temos, de pensamentos, de atitudes.
desta vida ou de outras reencarnações, nos transformar no homem novo, na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro de nós. Meus irmãos, todos concordamos que somos imortais, não é mesmo? Acho que sim, né? Todos concordamos. Mas mesmo assim fizemos planos para 40, 50, 60 anos. Nós temos que fazer plano para 400 anos, 500 anos, 1000 anos, pois somos imortais. Nós construímos relacionamentos, não só marido e mulher, amigos, colegas, para até que a morte nos separe. Aí tem aquele filho que não gosta do pai, nunca se deram bem, vieram juntos para se acertar amorosamente, talvez não estão conseguindo, e de repente o pai fica doente e o filho diz: graças a Deus que ele se vai, eu não me incomodo mais com ele, ainda sobra uma herançazinha, né? Nós nunca fizemos planos para sempre, com nossos familiares, amigos, amores, com colegas do centro espírita. Fazer planos para sempre com nossa esposa, com nosso esposo, com nosso filho, viver uma vida com ele pensando para 1000 anos, para 2000 anos, não tem fim, para 1 bilhão de anos terrenos. Imagine, no centro espírita, o grupo de estudos da terça, começar a se olhar, que vocês estão juntos, começando uma atividade juntos talvez, mas que vão continuar juntos para sempre, e começar a se falar mais, se abraçar mais, porque nós vamos continuar a viver depois que o corpo nosso morre. E o grupo que está se formando agora de sábado também, o grupo mediúnico de segunda, é para sempre. Fazer relacionamentos para sempre, se olhar e ter a certeza que nós vamos continuar sempre juntos. Colegas de trabalho, e o Espiritismo nos ensina, vai durar para sempre. Vai durar para sempre, inclusive as inimizades. Então aquele filho que estava torcendo pela morte do pai, que ele nunca se acertou muito bem com o pai, será para sempre, não tem como. Vai ter que começar um processo de perdão, meio logo, porque se o pai se vai, é só um até breve. Então, quando pensamos na condição de espíritos imortais, muda a perspectiva. Eu não vou brigar com o Christian na segunda-feira, porque nós vamos ter que se aturar depois. Não tem jeito, não tem jeito. Eu vou me aproximar mais, eu vou me tornar cada vez mais fraterno. Não tem maneira de ser diferente. E assim, não tem problema, não é mesmo? Todo pensamento e sentimento que nós alimentamos vai crescer em nossa vida, sejam positivos ou negativos. Aqui é um ponto importantíssimo de um processo desobsessivo. Então, para não ter a companhia de energias e situações ruins, nós não devemos cultivar emoções negativas. Não devemos. Se percebemos que estamos dando energia a coisas negativas, isso vai retornar para nós. Sabe quando a gente assiste televisão? É só negatividade. Quando a gente tem 1000 exemplos, isso tudo retornará para nós. Tudo retornará, é da lei divina. Não basta a gente querer ou não querer, nós estamos sujeitos à lei divina. Nós somos o dono da nossa mente e do nosso coração, nós somos o dono. Alimentar sentimentos e pensamentos bons é o nosso objetivo.
Começa um processo bacana de desobsessão a partir daí. Não é um exercício fácil, nem rápido, mas é fundamental para garantir bons frutos. Um outro auxiliar para a desobsessão verdadeiramente, nesses remédios que Jesus nos trouxe e o Espiritismo nos entrega, é a prece. Em todos os casos de obsessão, todos, a prece é um poderoso meio que se dispõe para demover o obsessor de seus propósitos maléficos. É um remedinho que pode ajudar, porque a prece é o ato de ligação entre o Criador e a criatura, e também uma forma de higienização da nossa casa mental. O obsessor nos olha e diz: esse louco está limpando aí a mente. Tudo que eu fiz ontem, ele limpou hoje com a prece. Vou ter mais trabalho. Então a prece, a oração, meus irmãos, o dia tem 24 horas. O que custa a gente fazer uma oração de 15, 20 minutos de manhã, mais uma de 15, 20 minutos à noite? Só isso. Se quiser fazer de meio-dia, se quiser fazer às 3 da tarde. Como a gente está ficando gordinho, é melhor orar do que comer, né? Então vamos orar. A gente fica diferente, a gente fica limpo com uma oração bem feita. Frequência do centro espírita. Frequência do centro espírita. Essa é fundamental. É fundamental. Quem está num processo desobsessivo, é fundamental estar no centro espírita. E não é possível, se nós queiramos, que durante 1h30 entre vir, estar aqui e voltar por semana, 24 horas por dia, vezes 7 dias, se não é possível 1h30 estar no centro espírita. Por quê? Permite a instrução espírita. Nós recebemos a instrução espírita aqui, que nos mudará para sempre. Nos mudará para sempre. Facilita o hábito dos bons pensamentos. Os mentores da casa espírita vão nos intuir bons pensamentos. No início é difícil, depois mais fácil, depois entra na normalidade. Permite a prática da caridade com Jesus. E também, meus irmãos, em muitos casos, quando obsidiado, nós penetramos no centro espírita, a gente leva conosco o obsessor. Fato permitido pela espiritualidade maior para propiciar o auxílio renovador também para o irmãozinho perseguidor. Sempre lembrando que ele é perseguidor neste momento. Amanhã ele andará lado a lado conosco. Olha só, aqui está a casa espírita, aqui os irmãos encarnados, nós entrando, aqui muitos irmãos que estão nos obsidiando ficam aqui do lado de fora. Aos poucos, alguns vão entrando, para nunca mais saírem daqui apenas por uma colônia espiritual, para se melhorarem, mas não voltarão mais com nós encarnados. Estar na casa espírita é decisivo para qualquer processo de desobsessão. Qualquer processo. Não é possível a gente terceirizar um processo desobsessivo. Não é possível. Até pode, mas em pouco tempo voltará tudo de novo. O Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar que o Espiritismo ensina, nós precisamos fazer. Por quê? Joana de Ângeles afirma que o lar é como o porto para um navio, né? O navio faz os seus reparos, repouso e preparação para enfrentar novamente o oceano. E o Evangelho no lar é isso para nós. Quando a gente faz os nossos reparos energéticos, nos preparamos para enfrentar a vida novamente no dia seguinte. O Evangelho no lar nos ensina tanto, traz a luz para o nosso lar. É plantado um feixe de luz dentro da nossa casa. Temos que fazer
É necessário. Se alguém se interessar, os trabalhadores da casa podem auxiliar quem tem alguma dificuldade. Daí o papel importante do equilíbrio no lar como base para o equilíbrio de todos nós. O obsidiado, nós, mais do que ninguém, precisa de um porto seguro bem aparelhado. Porque a hora que a gente faz o evangelho no lar, sabe quem que bate a nossa porta? Não é o vizinho, não. É Jesus, através dos seus auxiliares, dos seus espíritos superiores. Um outro aspecto muito importante que ajuda num processo de desobsessão, que começou no trabalho mediúnico e que agora é o remédio ensinado por Jesus: o passe e a água. O obsessor envolve energeticamente o obsidiado, ele envolve a gente, absorvendo os fluidos benéficos, substituindo-os por energias prejudiciais. Ele tem que tirar a nossa energia boa e colocar a energia dele ruim, para que a gente comece a sofrer, para que a gente comece a ter problemas. Só existe um meio de retirarmos esses maus fluidos, essa má energia, é substituindo por boas energias. Para isso é importante o passe e a água magnetizada. Quem sai daqui todas as quintas-feiras, depois do passe, se sente muito bem, né? Muito bem. Em todas as casas espíritas nesse planeta, é assim que funciona. Se nós tivermos frequência, devagarinho vai modificando isso. E quando a gente percebe, daqui a um tempo, estará tudo mais tranquilo. E a água magnetizada pelos espíritos. Se a gente trouxer uma garrafinha, deixar lá na mesa com o nome de cada um, a espiritualidade vai colocar uma energiazinha, um remedinho suave, especialmente para nós, e que faz parte do tratamento de um processo desobsessivo. A prática do bem, a prática do bem. Jesus disse: quem faz o bem cobre uma multidão de pecados. Jesus não falou brincadeiras, ele falou certo. Quem faz o bem, esse bem cobre uma multidão de pecados. Então, isso também é um remedinho que ele trouxe para o nosso processo de desobsessão. Fazer o bem é ser útil na medida do possível, é doar-se, dando um pouco do seu tempo, da atenção, do carinho, da amizade, do respeito, da compreensão, do amor. A gente pode fazer o bem aqui na casa espírita, na nossa casa, com idosos, com crianças, com doentes. É tanta coisa que a gente pode trabalhar pelo bem, tanta coisa. Ouvir alguém que precisa falar, é muita coisa. Então, fazer o bem é fundamental. O apoio familiar, vamos prestar atenção nisso. Não somente o obsidiado deve ser conscientizado da importância de sua participação na terapêutica espírita desobsessiva, mas também seus familiares. Vamos ver por quê. Muitas vezes o desequilíbrio dos obsidiados chega a tal ponto que a participação da família assume uma importância muito grande. E mais, outro fator importante é o fato do quadro obsessivo muitas vezes envolver toda a família. Se todo o grupo errou, todos precisam reparar o erro. Se lá numa vida passada todos estavam envolvidos em problemas, agora Deus deu a oportunidade de se unirem novamente em família para se resolver. Então, se todo o grupo errou, todos precisam reparar o erro. E tem muito disso, muito mesmo. Porque a gente se encontra na família para se ajustar. Se quiserem melhorar, todos terão que fazer a reforma íntima, a família toda. Julgamento, julgar. A recomendação que Jesus nos fez, descrita em Mateus, é: não julgueis. Caramba, a gente faz isso todo dia, né? Pá, mas você viu? Olha como ele fez aquilo, olha como ela está saindo. E olha como, e veja como, eu não aceito aquilo que ele está fazendo.
A gente julga toda hora, não é mesmo? Não julgueis, para que não sejais julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. É da lei, meus irmãos. Não há como fugir, não há mágica. Se alguém disser, é engano. É da lei divina. Em uma primeira perspectiva, verifica-se que o julgamento do outro incita o orgulho próprio. A posição de julgador pressupõe estar em um contexto de superioridade de qualidades. Como que ele pode fazer isso? Não é possível. E de que nunca cometeria, eu jamais faria o que ele fez. Tive educação de casa, não faria isso nunca. Não cometeria o mesmo erro do outro. Então, não julgar é um treinamento para nós, se quisermos escapar das malhas da obsessão, porque senão ficaremos grudados nela. O orgulho é o pai de todos os males, é ele que desencadeia todos os outros defeitos. É por orgulho que discutimos. Imagina, eu penso dessa forma e alguém me contraria, né? É por orgulho. É por orgulho. É por orgulho que brigamos, é por orgulho ferido que nos magoamos. Alguém olha para nós atravessado, alguém nos diz alguma coisa. Nossa, o nosso orgulho ferido fica muito forte. É o orgulho que dificulta o perdão. Nós temos que trabalhar conosco esse orgulho. Temos que trabalhar. O orgulho nos atrapalha num processo desobsessivo. Não cabe mais o orgulho. É lento, é demorado, mas é necessário. Lembra, nós vamos viver para sempre. Não tem problema se durar a vida toda, né? Alguns exemplos de orgulho. Tem lugar para todos, mas o melhor lugar é o meu. Aqui, ó, gente, aqui tem lugar para todo mundo aqui, mas o melhor lugar aqui é o meu. Pensa o orgulho. Até reconheço o outro, mas ele é muito inferior a mim. Acho até ele um cara legal. Nossa, mas não se compara a mim. Eu já estou acima. Eu fiz 2 faculdades, eu já estou estudando no Espiritismo. Não. A palavra do outro e os seus potenciais não têm valor. Eu me sinto uma árvore e todos os outros são sementes. Orgulho. Você terá que crescer, você precisa evoluir. Mas você vai demorar uns 3.000 anos para chegar no que eu sou. Pensa. Meus irmãos, o espírito superior não tem orgulho. Ele olha um verme. Sabe um verme? Um verme da goiaba, o bicho da goiaba. Ele olha e diz, é igual a mim, só precisa de um tempo. Por quê? Porque quando Deus nos criou, nós estagiamos no mineral. Nós adormecemos no mineral, estagiamos no vegetal. Depois fomos para o animal. E agora na condição de hominal, ser humano. Ele é um verme. É igual a mim, mas só precisa de um tempo para chegar lá. Está tudo certo. Está tudo certo. E a gente, não. 3.000 anos pelo menos. Graças a Deus que eu estou longe disso, né? E tem o egoísmo. Vocês vejam aqui, tudo converge para o centro. Se queremos sair das garras da obsessão, precisamos trabalhar o egoísmo em nós. Os benfeitores espirituais nos ensinam que o egoísmo é a chaga que deve desaparecer da face da terra. O homem egoísta pensa em si e somente em si. A gente conhece muita gente, talvez a gente até só não se percebeu ainda. O homem egoísta, tudo que ele vê, ele acredita que deva lhe servir. Ele tem um olhar para si mesmo em primeiro lugar.
Se sobrar alguma coisa, eu divido com vocês, mas é comigo. Ele age em benefício próprio, acima de tudo. O futuro da humanidade é exatamente o contrário. Tudo que for bom para todos será importante. Alguns exemplos. Eu sou espírita, mas não aceito que o outro seja evangélico, católico ou umbandista. Onde é que já se viu, né? O espiritismo é que é de verdade. Onde é que já se viu ser evangélico, católico ou umbandista? É o egoísmo em ação. Justo no espiritismo, que respeita a todos, interage com todos, se integra com todos. Eu quero um mundo que só cabe na minha opção política. Esse é o egoísta. Eu não consigo admitir um mundo de alguém de uma outra opção política. Aí pegou pesado com todos nós, né? Eu quero um mundo de acordo com o meu pensamento. Eu quero um mundo, mas tem que ser do meu jeito. Eu quero um mundo que tenha somente a minha orientação sexual. Não aceito a outra ou as outras. E assim por diante. A gente pode desfilar um monte de exemplos de egoísmo que nós temos que trabalhar em nós. Perdão, meus irmãos. Bem, a gente começou falando de obsessão em setembro, agora da desobsessão, e a próxima a gente vai falar de perdão. Por isso que a gente não vai adentrar muito. O Dr. Rossandro Klingen, ele é um doutor em psicanálise, espírita desde criança, nasceu no lar espírita, ele é da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, e ele contou que um dia ele foi pedir a noiva dele em casamento. Eles já estavam namorando e noivos há muito tempo, e aí ele pediu ela em casamento e esperava que ela pulasse nos braços dele e festejasse. Ela disse: não, eu não aceito. Como assim? Eu não aceito me casar com um homem que vai ser pai dos meus filhos, sabendo que este homem não perdoou o pai dele. Vejam a importância. Vejam a importância. Então, se você perdoar teu pai, o casamento vai ser marcado. E aí o Dr. Sandro fala que o pai dele já tinha morrido. Até ele brincou com a esposa: sim, mas como é que eu vou perdoar meu pai se ele já morreu? Ela disse: não seja engraçadinho, tu é espírita, tu sabe que ele não morreu. E aí ele foi tentar conhecer o pai dele através dos amigos do pai dele. E aí conheceu um pai que era um bom homem, mas um pouco descuidado da questão dos filhos. Enfim, conheceu um pouquinho melhor o pai, conheceu os irmãos, que até então ele nunca tinha conhecido, do segundo casamento do pai, fez o perdão direitinho, e então finalmente eles casaram. A importância do perdão em qualquer situação. Os cientistas mapearam os genes que provocam as doenças. Eles pesquisaram o que dispara as doenças, qual o gatilho que dispara as doenças. E eles perceberam que era o comportamento de cada pessoa. Então vejamos, é um dos indícios de que as nossas doenças, elas disparam a partir do nosso comportamento. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz relata que o corpo humano tem predisposições mórbidas. A doença está lá. E o gatilho que dispara as doenças é a variável emocional. Qual seja a raiva, o medo, o ódio, o rancor, tudo isso provoca doenças. Mas principalmente a falta do perdão. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, se, portanto, quando fordes fazer a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixar a vossa dávida junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois volta então a oferecê-la. Está em Mateus. Só então, continua no Evangelho, a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungindo
de todo e qualquer pensamento mau. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Jesus não falaria isso se isso fosse brincadeira. Não faria a gente não quer nos assustar. Não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para acessar a Deus, que é o nosso Pai, para acessar a nossa saúde, as nossas bênçãos, a nossa felicidade, nestes tempos de modernidade, existe um login e senha. O login é o nome de cada um de nós, e a senha é o perdão. Nenhuma prece, nenhum louvor chega ao alto com um coração ressentido. Não chega até Deus. Não chega. Nenhum agradecimento chega ao alto com um coração ressentido. Nenhum pedido é atendido por Deus com um coração ressentido. Por isso Mateus escreve: vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois apresenta a tua oferta a Deus. Não se trata de um altar físico, meus irmãos. Não se trata. Se trata de Jesus, quando a gente está orando, pedindo ajuda, Jesus quis dizer: primeiro se perdoa. Quanto a gente se maltrata, não é mesmo? Poxa, Marcos, mas tu fez isso de novo? Mas não é possível. Cara, você não está acertando essa semana. Depois todo mundo tem que ir na lisa para se entender, não é mesmo? Então, primeiro se perdoa. Precisamos nos perdoar. A gente faz o melhor com aquilo que a gente sabe. Depois peça perdão pelos maus atos praticados contra outro irmão, e perdoa, pois muitos que nos fizeram mal esperam o nosso perdão. Esperam, né? E depois louva, agradeça e peça que eu te atenderei. A importância do perdão num processo desobsessivo. Aquele irmão que está nos obsidiando, que a gente chama ele de um monte de nome, ele quer que a gente perdoe ele. Em última instância, ele quer que a gente perdoe ele. Aqueles irmãos que vêm aqui no trabalho mediúnico, obsessores, bravos, eles só precisam, no fundo, eles precisam de um colo, eles precisam de amor, eles precisam de perdão, eles precisam de acolhimento. E a gente não perdoa. Não perdoa. Então, num processo de desobsessão, o perdão é decisivo, pois sem o perdão a gente não acessa o login, a gente não chega a Deus. Porque, meus irmãos, nós não podemos pedir a Deus em oração. Hoje à noite nós vamos para casa, desligamos a luz do quarto, fechamos os olhos e dissemos: Pai de amor e bondade, hashtag você é demais. Eu te amo, Pai, mas tem umas criaturinhas, sabe, Pai, filhos teus, que eu não suporto, eu não tolero. Por favor, Pai, mande eles para longe de mim. Como assim? Como assim? E todos nós fizemos isso. Como que nós vamos fazer? Jesus, eu te imploro, mas por favor, leve esse louco para longe, eu não quero mais nem ver ele. Não é possível. Não é possível. E a obra, e o perdão é a obra mais complexa da reforma íntima, a mais difícil de fazer, porque pode levar uma vida. O Dr. Rossandro fala num livro belíssimo, que todos nós poderíamos ler, As 5 Faces do Perdão. Ele fala que o perdão tem passagens,
que o perdão tem estações. A primeira estação, talvez, hoje aqui talvez a gente não tenha condições de perdoar, mas a gente pode sair daqui com uma decisão: eu vou perdoar. Quem sabe é a primeira estação, depois tem outras. E meus irmãos, e se fosse a gente que tivesse errado? Né? Eles esperam o perdão da gente, e se fosse a gente queria ardentemente que eles nos perdoassem. Então chegou a nossa hora também. Então façamos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso é muito importante num processo desobsessivo e que garantirá para sempre um futuro melhor. Aquela frase incrível: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Né? Ainda temos tempo, ainda temos muitos anos pela frente. O importante em nosso coração é que a gente pode começar esse processo. E todos aqueles outros remedinhos que a gente viu. E no final, estaremos livres das malhas da obsessão, com certeza. Porque, meus irmãos, se pedíssemos a Jesus como resolver os nossos problemas, que não são poucos, Ele diria: meu filho, eu já disse. Mas onde, mestre? Onde? No Evangelho. É lá que está tudo. É lá. O processo de desobsessão está mapeado lá. É só a gente seguir. E para finalizar, você é alguém que trabalha para aquele que vai morrer? Ou você é um obreiro da vida eterna? Temos que sair com isso bem forte em nosso coração. Até que a morte nos separa, ou para sempre, que é para sempre. Você tem aplicado o seu tempo somente naquilo que a poeira vai consumir? 100% do nosso tempo naquilo que a poeira vai consumir? E cada vez mais malhas obsessivas? Ou você está utilizando parte do seu tempo em conquistas que são para sempre? Um pedaço do nosso dia em conquistas que serão para sempre. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção e que assim seja. Muito bem, após uma bela reflexão, obrigada, Marcos. Então, nesse momento, nós vamos finalizando. A parte final será a transmissão do passe pelos nossos trabalhadores da casa, que eu convido que se posicionem. E, para tanto, nós vamos diminuir um pouco a luminosidade para podermos nos concentrar na prece. Respire fundo, calmamente. O seu eu sagrado sabe o que é melhor para você, para os que estão próximos a você e para todo o planeta. Basta agora você se conectar com esta centelha divina em você, com os guardiões desta casa e com o que tem de mais sagrado aí dentro de você. Permita-se, nesse momento, sentir-se grato por todos aqueles encarnados e desencarnados, os pais, queridos pais, avós e demais ancestrais por terem tecido o nosso caminho. Imensa gratidão pela imensidão de seus sonhos
que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir desse ponto, e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos. Dou luz à ruptura entre pais, filhos, irmãos, casais, e que seja o tempo e o amor que volte a se unir. Aqui e agora semeie uma nova esperança, alegria, união, entrega, equilíbrio, fé, força e superação. Amor, amor e amor. Que todos que passaram e irão passar por nossas vidas possam agora, neste instante, serem cobertos por um arco-íris de luz que cure e restaure todo o nosso corpo, nossa alma e todos os nossos relacionamentos. Que o amor do nosso querido irmão e mestre Jesus inunde nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos, um bom retorno aos nossos lares, com muita paz. Obrigada.